Olá, sejam bem-vindos ao Pod Prof, um podcast para professores transformadores. Eu sou a Carol. Eu sou a Jamara. Jamara, o que pode hoje, nosso 7º episódio? Carol, no nosso 7º episódio pode projeto, futuro e orientação. Essas 3 palavrinhas vão nortear o nosso bate-papo de hoje. Sim, um bate-papo sobre o ensino médio para além do currículo. Orientação para o projeto de vida. Isso. Fantástico. Gostaram aí, gente? A gente tá só elevando o nível. Gente, projeto de vida no ensino médio. O que será, hein? Que vai sair aqui Muita hoje? coisa boa, né, Carol? Muita coisa boa. Mas vamos trazer primeiro os nossos patrocinadores. Então, hoje nós temos como patrocinadores a Think Ideias, a empresa de marketing e design do nosso Pod Prof. Isso, que a gente é muito chique, né, gente? E temos também a construtora Vilela Carvalho, né, que está junto com a gente apoiando a educação. Exatamente. Né? Se você quiser ser o nosso patrocinador também, qualquer coisa, gente, só vi que a gente está fazendo. E temos aqui a honra de ter como convidados os nossos queridos professores, colegas, né? Nosso amigo Joaquim Neto. Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. E César Lorenzetti. Sim. Tudo bom? Como estão? Bem, tudo jóia. Vamos lá. Gente, é uma honra ter vocês aqui, para que vocês saibam, nosso primeiro episódio com educadores do ensino médio. Sim, né, olha que chique, gente. Que Que responsabilidade. responsabilidade. É. Bom demais. Eu, né, trabalho com educação infantil, ensino fundamental, e Jamara. Ensino fundamental, anos iniciais. Isso. E é um prazer enorme a gente poder conversar com vocês sobre essa continuidade aí, né, e o ensino médio, que é um espaço ali de educação tão importante na formação dos estudantes, né? E que a gente, ali na educação infantil, no fundamental, né? Às vezes a gente nem pensa, né, como é que vai chegar lá na frente, mas é significativamente algo importante da gente pensar, porque é a formação integral, né, do estudante. Sim. Então sejam muito bem-vindos. Vamos começar então o nosso bate-papo. A gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês chegaram no ensino médio, qual a trajetória de vocês. A gente queria conhecer vocês um pouquinho e o público também. Joaquim. Então, Neto. Pode me chamar de Neto, Neto, tá? por favor. Não, mas Joaquim também tem até uma boa história, mas que não cabe aqui em outro momento. Mas assim, eu sou goiano, sou do interior de Goiás. Eu também. Você também é? De Ai, onde por você isso é? é legal. Tá vendo? Não, eu sou de Goiânia mesmo. Você é de Goiânia? Não, eu sou do interior, sou de Pires do Rio. Ai, que legal. Então, assim, ali do ladinho de Caldas, conhece? Sim. Pois então, eu sou de Pires do Rio, fiz meu ensino fundamental todo em escola pública, né? Aí depois no ensino médio ganhei uma bolsa, fui cursar o ensino médio numa escola privada ali da região na época. E fiz o PAS, olha só. Eu sou da primeira turma do PAS. Não, Gente, não... não parece, né? Só um minutinho. Não, meu Deus. Pois então, mas eu sou do PAS. Eu sou do primeiro subprograma, 94, 96, 97 e 98. Que legal. Aí eu entrei no NB em 99, cursei Química, né? E nesse meio tempo, na época da escola mesmo, da própria faculdade, na verdade, eu dava monitorias em cursinhos. Então eu comecei a entrar no campo da educação dessa maneira, né? Para ganhar aquele troco quando é estudante, a gente, né, faz estágio e tudo mais. Porque eu imaginava ir para a linha de pesquisa, ou então trabalhar, fazer um concurso público na área de perito, era o que eu imaginava. Só que não, calhou de gostar da educação. Sim. Então, lógico, né? Hoje eu atuo na iniciativa pública e privada e gosto muito. Eu acho que eu faço porque cada dia é uma coisa diferente. Né? A gente não vive uma rotina. Isso que me fez me apaixonar na época pela educação. Sim. E hoje, então, você entrou como professor de Química na escola. Quando você entrou em escolas, para trabalhar em escolas, como professor de Química. Eu comecei como monitor. Então, teve escola que eu comecei como monitoria, né? Então, atendia no plantão de dúvida, no contraturno dos alunos. Tá. Né? Sempre foi assim. Aí depois, quando eu estava me formando, ainda podia. Na época, eu peguei contrato temporário na Secretaria de Educação. Então, eu atuei, antes de me formar ali, 1 ano como contrato temporário.
Aí assim que eu terminei o contrato, eu já comecei na iniciativa privada, né? Fui dando aula em várias escolas, teve uma escola na época que tinha 2 professores em sala de aula, isso me ajudou muito, porque eu entrava com um professor de química muito experiente, então ele me dava dicas, me colocava em situações, Neto, na próxima aula você vai dar isso para eles. Então isso me fez crescer muito, me fez acompanhar, estar sempre ligado às tendências, né? Eu observava muito como ele dava a aula e fui cada vez me encantando mais. Legal. Então eu tive essa oportunidade, né, de ter alguém ali que me orientou nesse início. Sim. E na época da UNB, eu também sempre fiz parte de um laboratório que a Química tem, que chama LEPEC, que é o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química. Então, o que acontece? Era um laboratório voltado para o ensino de química. Então, a gente experienciava ali diversas situações, não só na rotina de laboratório, mas também a gente discutia como trabalhar aquilo em sala. Então, acaba que isso foi fortalecendo o meu vínculo com a educação já desde a UNB. Olha, então, assim que eu me formei, já fui para a escola, foi muito bom assim. Então, hoje eu digo que eu sou realizado, sim, dando aula, gosto muito. E também hoje, no Extra Classe, eu fui me especializando nessa questão de vestibulares, né, de atendimento aos estudantes, da escuta sensível com o estudante. O César também tem um know-how muito grande nisso. Então, hoje, além de sala de aula, além da química, eu também atuo com isso, de orientar o estudante e auxiliá-lo no projeto de vida, né? Que é o foco aqui hoje, que eu gostei muito. Ótimo. Poxa. Muito bom, né, Jamari? E a gente tem o César. E agora o César vai contar um pouquinho pra O gente. César. O César. Vamos lá. Um pouco muito diferente do Neto, porque eu estudei em várias escolas ao redor do Brasil todo. Foi? Porque meu pai sempre jogou futebol. Então, meu pai jogador de futebol profissional, então a gente sempre viajando. Então, tinha dia, eu cheguei a estudar em 3 escolas durante um ano. Então, terminava e é sempre essa correria. Quando nós voltamos para Brasília, que nós ficamos, e aí eu falei assim, agora eu tenho que terminar mesmo o ensino médio e estudar. E como eu sempre vivi no meio do futebol, eu pude, por um tempo da minha vida, eu saí de Brasília, fui jogar futebol, fiz tudo que tinha que fazer. E quando voltei para Brasília, passei no vestibular para Educação Física. E para quem não sabe, eu sou professor de Educação Física, adoro o que eu faço, mas queria trabalhar com futebol. Só que em Brasília, o futebol ele ainda é muito novo. Então são 60 e poucos anos, então o meu avô foi o primeiro técnico de futebol de Brasília. Então comecei a trabalhar com o futebol. Só que o futebol não rendia nada aqui em Brasília para preparação física. E uma orientadora minha, coordenadora... Se vocês tivessem descoberto o Kaká, né? Eu acho que é... Justo. Mas ali na parte da preparação física era muito difícil. Sim. Então assim, você ainda finalizando o curso, para poder crescer era muito difícil. E uma coordenadora minha da escola que eu fiz, que eu terminei o meu ensino médio, ela me chamou e falou assim, César, você não quer vir para cá? Assume as escolinhas de futsal da escola como um todo. E eu falei, é o meu sonho ficar no futebol, mas não rendia, não estava funcionando. E eu fui para aula. E realmente a universidade não me ensinou a dar aula. Me ensinou muita coisa, mas a dar aula não. Então, assumi, passei durante um ano trabalhando com todas as escolinhas de futebol, campeonatos em Brasília como um todo, e veio o convite, a partir de agora, você está formado, você quer assumir as turmas de educação física da escola, e aí eu comecei. Só que eu comecei com as turmas dos pequenininhos. E eu falo para vocês, para mim não dá. Eu prefiro os mais velhos, conversar com os meninos. E aí eu fui crescendo nesse meio. Troquei de escola, fui para a escola maior e em um certo momento eu falei, não é isso que eu quero mais. Então a escola, a educação, eu falava assim, está muito perdido, não é o que eu quero. E eu cheguei em casa um belo dia e falei com minha esposa, vou fazer TI. E troquei tudo. Continuava trabalhando toda a noite durante
o tempo do curso, e à noite fiz TI. Só que, quando terminei TI, eu vi que realmente o que eu gostava era estar dentro de sala de aula com os meninos. Sabia não que você tinha curso de TI? Pois é, tem o curso de TI. Que massa. E te falo, isso me abriu muitas portas, porque todas as metodologias que a gente utiliza na TI, eu comecei a colocar com os meninos dentro de sala de aula. E aí a escola passou a me oferecer outras coisas, outras possibilidades. Legal. E isso me abriu muitas portas. Então, como o Neto colocou, hoje o que eu faço na escola, a educação física é como se fosse 20%, 30% daquilo que eu trabalho. Então, os outros 70%, 80% é de conversar com os meninos, entender o projeto de vida, ajudar nas escolhas dele, saber, como é que se diz, organizar uma rotina para que ele possa alcançar aquilo que ele quer, o objetivo dele. Então, assim, é muito rápido o que eu falei, a gente poderia falar durante muito tempo sobre essa minha vida antes de chegar nesse ponto, mas é um resumo rápido. Nossa, aí é muita coisa já, né, nesse resumo, né? Muita coisa aconteceu, né, gente? Pra gente entender aqui nos dois percursos de vocês, tem toda uma surpresa, parece que aparece no caminho. Sim. Né? Você, né, ali na química, e não saber que poderia atuar dentro de sala de aula, e aí se abrir uma possibilidade nova que você viu ali o gosto, né? E também aparecer TI no meio do caminho, né? E tudo assim. Acho muito interessante você falar que tem uma relação com a sua família também, né? Seu pai, o contexto que você estava vivendo, que você vivia, familiar, né? Trouxe essa vontade de estar na área esportiva, né? Também. E a educação foi aparecendo no caminho ali da realidade. E aí você enxergar que isso era possível, né? Eu acho que essa sensibilidade do percurso de vocês deve ter influenciado nesse olhar para os jovens hoje, né? De como orientá-los e tal. E aí, Jamara, é o tema que a gente pensou para conversar aqui hoje, porque a gente vê o ensino médio para muito além do currículo, né? Muito além das disciplinas, mas também um momento do jovem pensar num projeto de vida, né? E a gente vê hoje escolas pensando muito nisso, né? Não, que vai além de só simplesmente passar numa universidade, numa faculdade, num curso, sem às vezes ele ter a ideia do que ele quer fazer com aquele curso na mão, né? Às vezes eles não têm nem ideia e vão fazendo em vários cursos diferentes para ver o que vai. Seguindo o caminho até da família, né? Meu tio é advogado, meu avô era, meu pai era, minha mãe era, eu vou ter que ser. Será? Será? Será que ele vai ter que ser? E será assim, que é o que ele quer? E assim, dentro desse contexto, assim, hoje, para vocês, como é que vocês veem uma escola? O que é a escola? O que é a escola hoje para vocês, assim, dentro de tudo isso que vocês vivem no dia a dia? A visão que vocês têm hoje de sala de aula e de contexto escolar é a mesma que vocês tinham quando vocês iniciaram tudo isso? Porque a gente veio de um ensino muito tradicional, né? Não tinha espaço para isso, né? Para essas trocas com professores, não existia, né? Então, acabou que a nossa postura e o nosso olhar para a sala de aula teve que mudar, né? Então, assim, hoje, como que vocês veem uma vez que as crianças e os jovens, eles têm muito mais abertura para falar e a gente hoje consegue calibrar muito mais o nosso olhar e aquela nossa escuta atenta para as crianças e para o que está acontecendo ali com os jovens no dia a dia. Então, mudou o contexto, né? Como é que vocês veem o que é escola para o Neto hoje, o que é escola para o César hoje? Então. Uma bomba, gente! Pode começar. Esse é o primeiro corte. Boa. Então, para mim, assim, na nossa geração, igual você disse, nosso ensino é tradicional, então a gente é mais calejado. Eu acho que a geração de hoje, não que não pudesse, né, mas não que não possa ser isso, mas ela é mais sensível. Então, para mim, a escola, hoje, ela é um espaço não só de aprendizado, claro, né, que o menino vai sair e vai aprender, mas é um espaço também que o aluno ele tem que viver, o menino ele tem que ser feliz dentro daquele ambiente. Não basta só ele estudar. Né? Não é aquele ambiente estudo constante, porque a escola mudou e hoje essas questões
emocionais, se o menino, hoje a gente percebe, se o menino não tá bem, se ele não tá feliz nesse ponto, né, que eu digo, se ele não tá feliz, o aprendizado dele também não acontece. Então, a escola, para mim, é esse ambiente que sabe dosar o lado emotivo do estudante, né, que ele desejando a felicidade dele, dando outras oportunidades, que ele faça esporte, né, que ele possa viver uma relação saudável com os amigos e, ao mesmo tempo, que ele tenha, sim, um ambiente propício para a aprendizagem, né? Um ambiente onde ele possa recorrer ao professor, esse acesso mais livre ao professor, né? A uma monitoria, a uma oficina ali para que ele possa recuperar alguma coisa que em sala ele não conseguiu, porque nem todo mundo está bem todo o tempo, né? Então, assim, eu acho que a escola hoje é isso, a escola que consegue dosar essas questões, ela se dá muito bem no mercado e o menino vai aprender muito bem também naquele ambiente. Então, para mim, eu acho que isso é fundamental, a escola saber conciliar os dois. Você fala de acolhimento, né? Um espaço de acolhimento. Por eles passarem tanto tempo nesse ambiente escolar, né? E a gente pensar que aquilo ali faz parte de grande parte da vida dele, né? E ele está dentro desse ambiente com um único propósito, que seria, né, as disciplinas, né, de compreender ali todo o conteúdo, mas e todo esse emocional que está por fora ali, e os sonhos, os desejos. As relações também é muito importante, que é onde ele se relaciona. Normalmente, é nesse ambiente que ele leva os amigos que ele vai ter para a vida dele. Então, que ambiente a gente quer para o nosso filho? Entendeu? A minha filha, por exemplo, que ambiente eu quero para ela? Então é isso, é um ambiente onde ela possa ser feliz, ter boas relações e, ao mesmo tempo, aprender muito. Não necessariamente só de química, né? Que ela tenha múltiplas possibilidades de aprender. Então, acho que para mim é isso hoje a escola. Não é só mais aquele ambiente que o menino chega, faz atividade, né? E fica estudando e leva uma lista e depois ele faz outra lista. Mas não, ele tem que ser feliz ali dentro, ele tem que estar bem, tem que brincar. Né? Tem, principalmente na educação infantil, tem várias literaturas que falam da importância do brincar. Né? É isso. Por quê? Porque ele cria relação, ele sabe perder, ele sabe ganhar. Então, eu acho que é muito nesse sentido, para ele lidando com as frustrações. E o que o Neto coloca é importante, porque assim, quem é que falou pra gente que depois que quando entra no Fundamental 2 ou entra no ensino médio, nós não podemos mais brincar? Com certeza. Por que isso não pode acontecer? Quantas e quantas vezes nós não passamos na escola e a gente encontra um aluno, primeira, segunda, muitas vezes terceira série, sentado no corredor e você passa e você fala assim, ó, você não tá legal. O que está acontecendo? Por quê? Se fosse só a nota pela nota, vamos tirar o rosto de todo mundo, vamos colocar num conselho final, você colocaria a nota lá, matrícula tal, reprovou, passou e pronto. Só que não é assim que funciona. Porque hoje, com acesso à informação que eles têm, celular 100%, eles sabem tudo que está acontecendo no mundo, dentro de casa, tudo que interfere diretamente naquilo que ele está fazendo. E por vezes é um aluno muito bom, ou um aluno que não está tirando nota, mas que você precisa entender o contexto dele para você ter como resgatar esse menino. Porque se fosse só pela nota, como eu coloquei, o professor entraria, não conversaria com ninguém, e não é assim que funciona hoje. Então hoje é importante, o Neto colocou muito bem, as relações. Então, assim, a gente sabe que na adolescência tudo é muito, como é que se diz? 100% para tudo. Então, se eu briguei com você, se eu tive uma discussão, agora eu não falo mais nunca com você. Eu não quero mais falar com fulano. Aí na semana que vem, tá todo mundo junto, conversando. Porque lá em casa aconteceu tal. Mas isso interfere diretamente ali. Então, quando a família não conversa, e a gente fala muito disso, quando a família não conversa, quando a família não está presente, eles recorrem primeiro a quem? Aos colegas. Qual a experiência que aquele menino da mesma idade tem para poder aconselhar, para poder falar alguma coisa? Alguns são muito bons, são muito cabeça. Mas na escola é onde a gente conversa, chama, entende aquilo que o menino está passando e consegue, junto com ele, remediar alguma coisa para que ele alcance o objetivo dele. Então a gente precisa ter esse olhar sensível para as crianças e os jovens. E como você falou, não ser mais um ali, né? Mais um indivíduo
em sala. Então, a gente defende muito essa questão de você conhecer o aluno, né? Lógico que a gente sabe que é uma realidade mais difícil, né, por conta da quantidade de alunos que a gente tem em sala, mas assim, se a gente consegue ali, como você falou, passa ali no dia a dia no corredor, vê que aquele aluno, ele não tá ali, né, muito próximo daquilo que ele se apresenta diariamente pra gente, ali, gente, a gente consegue já fazer alguma coisa, a gente já consegue mediar ali alguma situação. Então, eu acredito que passa muito pela questão da confiança, né, do aluno em relação ao professor. Quando a gente estabelece esse canal de comunicação e essa questão dessa confiança, porque eles confiam muito na gente. E eu acredito que dentro do trabalho de vocês dois, eles só procuram vocês porque eles acreditam e confiam que vocês podem ajudar. Exatamente. Eu te falo que assim, o professor especialista é muito diferente. Não é que é mais fácil, mas eu brinco muito com os professores na escola e eu falo assim, ó, por quê? Professor de educação física. Porque assim, na educação física, verdade, né? Eu sou de química. Todo mundo me na ama. educação física, eles se soltam. Eles são realmente quem eles são. Sabe? Diferente de sala de aula, que por vezes você olha para a gente, por vezes você pega aquele menino assim, o mais agitado, é aquele que você mais gasta energia com ele. Bora, fica quieto, me ajuda, vamos. E muitas vezes você não percebe aquela pessoa que está sentadinha, quietinha, calada. E você fala assim, não, tá tudo bem com aquela pessoa. E muitas vezes não é. E eu falo muito que na educação física é diferente. No conselho de classe os professores falam, esse menino é atentado, é agitado, não sei o quê. Eu falo assim, nossa, mas é o melhor aluno. A gente fica assim, ó. Muito bom. Aquele menino que fica quietinho, calado, não sei o quê, que não participa, eu falo, tem alguma coisa de errado com esse menino. Porque não é possível que numa aula que ele possa... quando está muito direcionado ou quando você deixa um pouco mais à vontade para que eles possam jogar, para que eles possam conversar e a pessoa está sentada, calada, quieta, ou por vezes com um livro, ou não quer. Eu falo assim, esse para mim é onde eu preciso atuar realmente. Exatamente. E aí que mora também uma questão muito interessante dentro do que vocês disseram agora. A gente precisa conhecer o aluno. Então, quando você está numa sala que você é o professor regente, só você e várias crianças, que é o nosso caso, que é o caso de vocês, então você vai afinando, bastante. vai conhecendo Sim. muito. No nosso caso, que é, eu entro, dependendo da Várias turma, São 240 vezes, meninos por tem dia. 250 meninos, eu não consigo compreender nessa profundidade. Mas, ao mesmo tempo, tem naquela turma 2, 3, 4 que vão ter muita afinidade comigo. 2, 3, 4 vão ter muita com César. E o que acontece? Como o universo do ensino médio tem, né, do fundo de 2 e médio tem, o estudante tem no mínimo 12 14 professores. Então, nesse universo, se 2, 3 tem afinidade com aquele, acaba que a gente também na escola consegue atingir grande número de estudantes. Eu talvez consigo 2, 3, o César é da educação física, ele consegue 10, aí tem um outro que vai conseguir 2, 3, 4, então acaba que no final o aluno ele tem a liberdade de poder conversar com alguém da escola. Então, para alguém, ele acaba contando, mostrando que ele está precisando de ajuda. Certo. Né? Às vezes, uma ajuda assim, até para crescer ainda mais, não necessariamente porque ele está mal, né? Para ele crescer ainda mais. Então, isso é muito importante hoje. Agora, isso que Jamara tinha falado, como a escola tem se transformado, né? E ter essa possibilidade de fazer um trabalho paralelo ali da sala de aula, do currículo, para essa orientação dos estudantes, é uma coisa nova, né, dentro das escolas. Né? E aí, a gente queria saber um pouco como que isso funciona, né? Porque você está ali, como você falou, César, você tem 20%, 30% da sua carga como professor de educação física. E o restante, né? Então, essa orientação toma uma grande parte da sua grade ali, do seu trabalho, né? E como que isso funciona para que isso atinja a maioria das crianças, dos alunos, dos jovens? E como que isso começou também? Porque a minha... Veio de uma necessidade, né? Veio de uma necessidade, assim, que vocês perceberam, ou que os alunos começaram a trazer para vocês. Como é que vocês entraram nesse universo aí de ajudar as crianças a se organizarem com esse projeto de vida? Como que começou? A escola trouxe pra gente legal. O projeto. Ela apresentou. E aí quando ela foi convidando alguns professores para que fizesse essa parte de orientação. Então foram 3 ou 4 professores que começaram. E aí teve uma adesão muito grande dos alunos.
e começou a não ter mais horário para que os professores pudessem conversar. E aí ela começou a ampliar um pouco mais. Então hoje eu pego alunos da 2ª e da 3ª série. Então são duas turmas de 2ª série, são 2 turmas de 3ª série que eu trabalho diretamente. Mas nada impede que um menino de uma turma que é do Neto marque comigo para trabalhar, como os alunos da minha turma marcam com o Neto, para conversar, como o Neto colocou assim. Também tem a parte da afinidade. Então assim, eu quero mais ir... Poxa, vai lá, marca com o Neto, vai fazer, vai correr atrás. Então, como que funciona hoje? Hoje nós temos uma agenda, os meninos marcam, o ensino médio ele marca com a gente, e a gente tem um horário para conversar com eles. 20 minutos, rapidamente, se precisa alguma coisa, a gente marca um outro horário com ele para ter mais tempo para trabalhar. Então, hoje o menino ele marca com a gente, ele já vai para o local, nós temos um espaço reservado para isso na escola, a gente conversa com eles, comigo diretamente, os meninos marcam muito com essa parte de assim, César, agora terminou o 1º trimestre. O que eu preciso no 2º trimestre? Eu vou ficar de recuperação? Não fui legal nessa prova? Me ajuda a organizar. Eu estou sem rotina de estudo. Eu tenho muita coisa. Lembra que a gente falou? Na nossa época não tinha muita coisa para fazer. Você ia para a escola, voltava para casa, você tinha um inglês, uma escolinha, um judô. Hoje é o mesmo malhação. filme na sessão da tarde, e depois esperava Malhação, né? Exatamente. E tirava o frango do congelador pra mãe. Hoje não. Hoje eles têm praticamente tudo. Então, assim, eles rodam muito. Tem hora que o menino me traz uma rotina de estudo que ele fala assim, César, eu tenho 1 hora. Eu falo, mas como é que você vai estudar 1 hora da 3ª série para um PAS, para um Enem? E aí a gente precisa fazer muitos ajustes. Por isso que, assim, quando a escola trouxe isso pra gente, é muito da demanda que os meninos tinham, e nós, como professores, olhávamos e falávamos assim, como que eu posso ajudar esse menino? E ficava muito solto. Hoje é mais assim... estruturado. Isso, hoje tem uma estrutura, hoje tem uma espinha dorsal que a gente consegue... Então, o menino vem e conversa comigo, eu falo assim, opa, peraí, vou fazer o seguinte, agora eu peço que você marque com o Neto, né? Marque com o outro professor. Por quê? Porque ele vai estar mais específico naquilo que você pensa. Então a gente trabalha muito em reuniões, a gente conversa muito para estruturar aquilo que realmente é para o menino. Não é para a escola, não é para nós professores, mas é o que eu posso fazer para melhor para o menino. Talvez não seja conversar comigo, talvez seja conversar com o Neto. O Neto vai ser mais assertivo nessa parte. Então eles te procuram mais ali dentro do ano vigente mesmo. Como é que eu vou fazer no próximo trimestre? Como é que eu vou avançando ali? E aí você que fica mais com essa parte de uma coisa um pouco mais para depois, assim, no como meu caso, mais assim, ou menos? só no meu caso é um pouco diferente, assim. Começou, porque, para responder desde o início também, igual você. No meu caso, começou o seguinte, eu sempre, por ter entrado no PAS, na UNB, eu entrei no UNB via PAS. Então eu vivia e eu sempre gostei disso. A minha escola era muito competitiva. Na minha escola, na época, hoje isso não dá mais para ser feito, mas na minha época, era bimestre. A cada bimestre as turmas mudavam. Quem tinha as maiores médias era da turma A, depois os 30 primeiros da A, do 31 ao 60 a turma B. Então sempre fui muito competitivo. Hoje quem estava no F, então... Hoje não se faz, hoje não pode. Jamais. E não faz nem bem para aprendizado, né? Gente, porque o menino tem que conviver com tudo e tudo mais. Então, na minha época, eu sempre vim desse ambiente competitivo da escola. Quando eu me tornei professor, por um tempo eu fui monitor, então eu acompanhava a rotina dos alunos em cursinho. E cursinho, o menino fica ali lutando por cada ponto, por cada coisa. Aí o que eu fiz? Eu comecei a anotar, acompanhar muito bem isso. Então eu acompanhava essas questões, mesmo estudando da UNB. Quando eu me tornei professor, eu ainda gostava. Então eu comecei orientando os meninos. Eu lembro que foi em 2000, a primeira orientação mesmo assim que eu fiz numa escola foi em 2009. Em 2009 a escola arrumou um espaço, Neto, já que você gosta disso, vamos lá. Eu comecei orientando os meninos, você precisa tirar tanto, assim, uma coisa não com a profundidade, com a excelência, que se hoje a gente consegue fazer isso, eu e outros professores também fazem muito bem isso. Então o que acontece? Eu comecei a calcular nota. Então eu calculava, você quer tal curso, tem que tirar tanto. Então você tem que acertar
tal percentual da prova. Então era uma coisa muito de nota quando você tem que tirar, quando você tem que acertar, quando você tem que errar. Não tinha uma orientação muito forte em como fazer isso. É isso que eu ia pensar, mas qual estratégia eu vou usar? Aí depois, exatamente. Aí depois, então aí você lá? treinava, você dava lista, então era uma coisa, você conseguia orientar o estudante, mas não tinha um estudo por trás. Aí comecei, na época, a entender um pouco mais de neurociência, começou a surgir livros na área, pelo menos eu comecei a ter acesso a esses livros, começou a surgir como estudar, como melhorar seu desempenho, porque isso, na nossa época não tinha isso. Isso é recente, o que tem 20 anos, que começa a ter literatura fácil, boa sobre isso. Então, qual método? Eu vou usar um método A, tem um método do fulano, tem um método do ciclano, você estuda tanto tempo, para tanto, então começou a vir coisas. E a partir disso, a gente começa a se especializar nisso. Né? Como o menino aprende? Né? Se ele não está aprendendo, quanto tempo útil ele tem em sala de aula? Quanto tempo útil? Então a gente foi aprendendo a lidar com essas coisas. Então hoje a gente pega, então além da nota, agora tem como chegar nessa nota. Porque cada um é diferente. Cada um é diferente. Né? E você entender como cada um aprende. Olha como que é, né, um processo aí de transformação da educação. Exatamente. Qual é o seu ponto forte? Até que ponto você tem que investir no seu forte e deixar seu fraco de lado, qual entendeu? estratégia você tem que utilizar naquela prova? Exatamente. Qual é a estratégia para você? Ou depois, acho que principalmente isso, seguindo o ensino, porque no ensino no Fundamental 2, por exemplo, a gente pode pegar um estudante e já começar a envolvê-lo nessa rotina. Montar um cronograma de estudo, mostrar para ele que ele pode sim, vou falar isso, espero que o aluno esteja ouvindo, né? Por exemplo, ele pode sim jogar videogame. Né? Porque dessa geração Fund 2 é muito videogame, pelo menos é o que eu imagino. Então ele pode jogar videogame, mas ele não precisa passar 10 horas jogando videogame, jogando online, sei lá como é, né? Então, que ele tenha que dosar, mas quanto tempo? Então, começar a introduzir para esse estudante um tempo de qualidade de estudo. Depois, aí chega no médio, ele sabe, ele tem muito mais componente curricular, já começa a ter um vestibular. Muita gente fala, mas eu não quero o NB, tem muito isso, eu não quero, por exemplo, nosso mercado que é Brasília, tem avaliação seriada, que é o PAS, né? E outras agora estão fazendo isso, o FMG não tinha, já tem para Minas, acabou de abrir, então um monte de universidade vem abrir, tem universidade hoje que o menino entra na universidade com medalha olímpica, e Olimpíada tem todo dia, todo dia não, mas toda semana quase tem uma Olimpíada acontecendo. Então o menino hoje não é só aquela prova no final, hoje tem vários processos para ele entrar na universidade que é por etapa, que vai do rendimento dele ao longo desses 3 anos de ensino médio. Então ele entender isso, no momento que ele entende isso, aí ele muda uma chavinha, porque ele vai ter muito mais componente curricular no ensino médio. Então ele tem que se desprender de um tempo maior. Então a gente vai montando a carga do estudante em cima disso. E outra, toda escola hoje em Brasília, ela faz um simulado com esse estudante. Então, como é que a gente baliza muita coisa na escola? Então vamos fazer essa estratégia para você atingir o que você quer. O estudante faz a estratégia, onde ele aplica? No simulado. Legal. Então, ele aplica no simulado. Quase chegou, vamos tentar mais um? Vamos ver se vai dar certo? Tenta no segundo simulado. Deu certo ou não deu, então vamos refazer essa meta. E a gente para e analisa. Então, acaba que vem uma personalização do ensino para aquele estudante. Hoje em dia não tem como mais eu montar um cronograma que se aplica para nós quatro. Para todo mundo. Não tem tem como. Pelo menos no Fundamental 1, a gente vive também, por exemplo, um processo de diferenciação dentro de sala de aula com crianças de 9, 10 anos. Sim. Entendendo que cada um vive um processo diferente ali. Voltando àquilo que falou, o que é a escola? Hoje a escola, a gente precisa entender que ela precisa individualizar muita coisa. Sim. Trazendo para a educação física, eu não posso fazer o mesmo treino para nós 4. O treino ele precisa. César, eu não ia conseguir. O treino ele precisa ser diferente. Como o Neto colocou, quando a gente traz mais para o ensino médio, o estudante que entende no 9º ano, 8º, 9º ano, que ele precisa de uma rotina de estudos, ele precisa fazer algo, e isso vai ser gradativo. Quando ele chegar na 3ª série, ele vai estar jogando o videogame dele, jogando a bola, fazendo a aula dele de
qualquer esporte, e ele vai ter o tempo dele de estudo. Então ele vem fazendo. É diferente quando a gente pega o aluno que chega na 3ª série, nunca fez absolutamente nada disso. E agora ele fala assim, ó, não, mas eu quero estudar 6 horas por dia. Você não vai conseguir estudar 6 horas por dia. Não adianta isso não agora. vai. Isso é muito... eu brinco, Hábito, é uma loucura. Construção. Isso. Quanto mais cedo, melhor. Agora, como que mesclar ali com uma saúde mental boa, saúde, a parte emocional e física, né, desses jovens nessa fase da adolescência, e ter tantas cobranças, assim, expectativas dele mesmo ou externas, né, sobre o que ele vai fazer no vestibular e tal, e ao mesmo tempo tem que ter uma qualidade de vida. Vocês falam sobre isso? Como é que é? A gente conversa muito assim, né, César? O que eu acho que hoje essa questão do menino, se foi aquilo que eu falei no início, ele ser feliz, ela é fundamental, que é a questão da qualidade de vida. Então, o aluno, a primeira coisa, eu acho que ele tem que buscar um ambiente que propicie para ele o ensino de qualidade, oportunize isso, ele poder estudar o que ele quer, quando ele quer, e a escola dando suporte, tendo monitoria, ou tendo professor à tarde, ele tendo acesso ao conhecimento, isso é fundamental. Para a parte emocional dele, vem questões que a família acredita, né? Se for uma família cristã, que a escola acolha isso, se não for cristã, que tem uma outra questão. Então, ele buscar esse suporte emocional em algumas questões da escola e buscar a parte esportiva. É fundamental hoje que o estudante ele tenha tempo para fazer o que ele gosta. Ele gosta de nadar, então na carga dele ele tem que nadar. O final de semana dele é com a família, ele vai ter que continuar indo para os encontros da família. Não, o final de semana dele ele vai para o clube com os amigos, todo domingo fica jogando futebol o dia inteiro, que ele vá fazer isso. Ele tem que se organizar de uma forma que esses momentos importantes eles continuem acontecendo. Então vocês orientam nesse sentido sem também. Sombra de dúvida. Que legal. A parte, como o Neto colocou bem, é o equilíbrio. Então, como eu disse lá um pouco atrás agora, se ele começa a fazer isso, 8º, 9º ano, ele entende o que é. Então pode ser que vamos colocar, amanhã tem um aniversário. Aí eu tenho que estudar porque a prova vai ser na segunda-feira e não vou para o aniversário porque eu tenho que passar o dia estudando. Não é assim que funciona. Então se você viesse estudando, fazendo a parte, chegou de última hora, você nem vai aproveitar a festa, o aniversário, alguma coisa que você vai fazer, e quando chegar na hora da prova você vai esquecer tudo. Sim. Então é um processo de construção, como o Neto coloca. Ele vai fazer a natação dele, vai ter o horário que ele vai poder fazer. Então ele precisa também esquecer um pouco a escola, viver, se sentir bem, para poder, como a gente coloca muito assim, para poder ser bom naquilo que ele vai fazer. E uma curiosidade que eu tenho é assim, e aquele aluno que ele não quer vestibular, ele quer sair em missão. Eu acho que na hora a gente fala, porque a gente está muito assim, focado naquilo ali. Todo mundo naquilo ali. E aqueles que não querem. Mas aí vamos lá. Eu não quero fazer isso. O que a gente faz muito? Aí a gente precisa da escola. Entende? Porque por vezes é um desejo do menino, mas o que a gente está falando não é o desejo da família como um todo. Então hoje a gente tem a parte da orientação pedagógica, que aí a gente fala assim, estou com um caso assim, 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 como é que a gente pode fazer? Então, agora no ensino, até o Fundamental 2, a gente trabalha muito com a família. Família, não está estudando, precisa que faça tal coisa, me ajuda com isso, vamos lá. Quando vem para o ensino médio, é mais a gente com o aluno, com o estudante. Preciso que você faça. César, eu não quero. Vou fazer um mochilão. Vou viajar, vou fazer um intercâmbio. Então tá bom, então a gente vai conversar com a família para entender isso. Então assim, na nossa escola, nós temos essa parte também. Então tem uma parte da internacionalização. Alguém vai querer fazer uma universidade fora, então tem um trabalho feito diretamente com esse estudante. Muito legal. E aí a gente começa a fazer assim, tenho essa parte, igual você colocou assim, eu quero sair em missão.
Quero ajudar as pessoas, gente. Então nós sou dessas, mundo, né? Isso. Ajudar as pessoas. Na escola a gente vai chamar uma pessoa para poder conversar com ele. Tá. Então tem assim, como eu disse, foge um pouco da minha parte. Aí Então você vai eu tenho que direcionar. achar um professor, lógico, e falar assim, aconteceu esse caso, preciso que você entre. E aí a gente chama a família, conversa. É o entendimento da família? É o entendimento do aluno? Como é que a gente pode ajudar? Por isso que no começo, e a gente sempre fala assim, é o projeto de vida do estudante. Senão todo mundo entraria em medicina na UNB ou na USP, pronto, e acabou. Acho que ninguém faria pedagogia. Olha, Quer ver uma coisa? viu? Tem. Sabia? Quer ver uma coisa? Não, porque eu não escuto, fiz. gente. Eu não tenho alunos eu que estão fiz lá pedagogia. falando que quer fazer Você pedagogia, fez gente. pedagogia? Fiz. Mas que é isso, César? Eu De um fiz, pouquinho de cada, César. querido. Como o Neto colocou assim, as coisas vão acontecendo e você... Você sentiu necessidade. Isso, eu precisava entender muita coisa. Entende? Então, como eu te disse, quando eu vim para essa parte mais, eu falei assim, cara, tá me faltando alguma coisa. Então eu tenho que correr atrás de alguém que possa me explicar para eu poder falar para os meninos. Não é simplesmente de, César, você é mais bonitinho que fulano, vai entrar e vai fazer. Não funciona assim. Então, é muito disso. Eu saber que eu chego num certo ponto, eu não posso mais ajudar, sabe? Eu vou ajudar ali naquela parte da escola. Mas se esse menino quer sair em missão, se ele quer fazer um intercâmbio, se ele vai fazer um mochilão, quem ali na escola eu posso ajudar? Quem eu posso chamar para me ajudar? Para que esse menino saiba e, assim, consiga realizar o desejo dele. Isso. E outra que eu queria falar, essa questão de pais, muitas vezes, como a gente está falando de projeto de vida, é muito engraçado, porque até agora a gente não tocou nesse ponto, mas como eu falei do pai, eu falei, vou falar isso. Uma das primeiras coisas que eu falo para os alunos, principalmente na terceira série, eu chego e falo para eles, gente, tudo, se você não tem uma relação boa e saudável, porque tem estudante que é rebelde, que não conta nada pro pai, né? Eu falo, independente, para você traçar o seu projeto agora, tem que ter a conversa com a sua família. Claro. Seus pais precisam saber. Tem menino que vem e traça tudo. Não, professor, eu vou fazer lá na Federal do Rio Grande do Sul, eu vi que lá é muito bom para, sei lá, na área de design, então eu vou estudar design lá. A primeira coisa, seus pais estão sabendo? Porque eles vão ter que pagar. Independente, por mais que seja universidade pública, tem que ter moradia, alimentação. Sim. Então, há um custo. Seus pais estão sabendo. Tem que ter esse diálogo. Independente, falei, olha, eu sei que tem menino que o menino quer fazer um curso, não sei, quer fazer educação física, mas o pai quer que ele faça direito, o pai quer que ele faça medicina. Então vira uma briga familiar. Sim. A gente sabe disso, a gente já acompanhou colegas, ou talvez possa ter acontecido até com algum de vocês. O que o Neto colocou, por vezes, a gente faz como com o menino? Igual ele falou assim, eu quero ir para Santa Catarina. Ótimo, você tem família lá? Não. Então vamos fazer o seguinte, aí a gente abre o computador, coloca, qual é o curso? Sei lá, farmácia. Ótimo. Então vamos lá. Onde fica, localizamos o ponto que ele vai fazer farmácia onde? Então vamos lá. Se você não tem família, vamos entrar no site de aluguel. Vamos só ver aqui rapidinho. Você, assim, você vai morar na República lá? Não, professor, por ver, muitas vezes o menino tem o quarto dele, tem todo. Alguns vão, não, eu quero morar na República, eu quero dividir o quarto, eu quero vivenciar, vivenciar isso. Mas tem outros que não, professor, eu tenho o meu quarto, eu tenho minha televisão, eu tenho minha internet, eu tenho tudo. Lá você não vai ter isso tudo. Então vamos dar uma olhada. Quanto custa o aluguel ali perto, num bairro próximo? Quanto você vai gastar disso? Aí quando você começa a colocar, ele olha e fala assim, poxa. Caraca. Aí é o que o Neto fala. Você falou com sua família? Igual eu falo assim, ótimo, eu vou estudar agora na Inglaterra. Quanto é que tá a Libra? Quero estudar em Massachusetts. Massachusetts. Por isso que assim, lá nós temos uma pessoa que ela faz para as universidades estrangeiras. Ótimo. E uma das primeiras perguntas que coloca é assim, você vai conseguir pagar tudo lá? Não, mas eu vou ter bolsa. Mas calma aí, como bolsa? Se nem a sua nota aqui tá legal. Então como é que você vai aplicar para lá? Então a gente também precisa mostrar a realidade. Colocar para o menino e falar assim, puxar ele um pouquinho e falar, vem cá, o chão é aqui, vamos colocar um pezinho aqui e vamos dar uma olhada. E voltar mesmo esse olhar para a família também.
né? Porque, assim, tudo bem que, assim, a gente, vou realizar o meu sonho, ou eu quero fazer, né? Sim. Às vezes meu pai quer que eu faça uma outra coisa, minha mãe quer que eu faça alguma outra coisa, é uma família só de médicos, uma família só de advogados e eu não quero. Mas como vocês falaram, né? A gente precisa voltar pra família também, porque eles investiram, eles investiram tempo, eles investiram, financiaram aquilo ali também, e investiram tempo pra ouvir, esteve ali com você, ofereceu pra você muitas coisas que a maioria dos jovens não tem no nosso país, né? Então, eu acho que entra muito essa questão da gratidão, desse cuidado com os pais também para dizer, olha, eu não quero, vou fazer uma outra coisa. E assim, como que os jovens vão buscar a família nesse sentido e a família vai trazer esse apoio também para eles, assim. Então, ainda existe essa relação que vocês precisam ter com a família. Isso. Também. A gente enxerga muitas vezes hoje que tem famílias que elas, visando isso, vê que o menino estudando vai alcançar um ponto que ele acha que é o ponto, né? Assim, que é o ponto perfeito. Tem família que acaba buscando ambientes para o filho que não é um ambiente mais saudável para aquele menino. Então a família pensa, não, eu vou colocar meu filho vai estudar, vou pôr ele numa escola difícil, nananã. A família pensa nisso. Por quê? Desejando que o menino estude muito, porque todo pai quer que o filho estude, né? Que o filho estude muito, ele estudando muito, ele vai conseguir passar em qualquer universidade, vai passar para aquilo que a família quer. E às vezes não é o que o menino quer. Sim. Então, por isso, o diálogo, gente, ele é fundamental. Fundamental. É aquilo, meu filho, eu quero isso, mas eu penso isso para você. O que você quer? Eu quero isso. Então, como que a gente vai lidar aí com o desejo dos dois? Sim, e o depois também, né, Neto? Como que vai ser depois? Você vai ser feliz, você vai ser um bom profissional, você vai exercer muito bem aquilo ali com excelência, com profissionalismo, né? Com humanidade também. Então são muitas questões que a gente pensa no agora, mas a gente tem que pensar em uma das palavras que a gente trouxe também, que é o futuro. Né? Como é que vai ser o futuro como é que é o depois? E aí eu queria ouvir vocês também, como é que é esse retorno? Deu tudo certo, foi, vocês já têm esse retorno hoje em dia do trabalho que vocês fazem com esses jovens, como é? Nossa. Deve ser uma alegria, né, gente? É muito bom. Contribuindo com o que o Neto falou e que você acabou de colocar, algumas escolas elas já têm, quando o menino entra no infantil, no pequenininho, ele pergunta, as famílias vão e falam assim, qual é o resultado do Enem? Isso mesmo. Quantos alunos passaram no PAS? Enem infantil? Fala, cara, mas... Tem um Enem infantil? Sim, o menino está vindo aqui. E a guru de matemática, né? Tem. Aí você fica... Tá, vamos lá. Vindo para esse lado, ver o retorno. Eu acredito, eu falo muito para os alunos. Professor, eu falo para eles assim, professor é o único que fica feliz, além do pai e da mãe, quando você consegue superar aquilo que a gente faz. Então, quando eu vejo um aluno nosso que passou para medicina, que passou para direito, que passou para educação física, que passou para farmácia e realizou aquilo que ele realmente queria, é muito legal de ver. Sabe, do retorno deles voltarem e falar assim, poxa, você me ajudou, você fez isso. E aí a gente fala assim, então eu preciso agora você falar com essa galera aqui. Preciso que você me ajude. E eles falam, cara, eu quero. Vocês me ajudaram tanto que é importante dar esse retorno também para a escola, para os professores. É muito legal, é muito gratificante. E assim, hoje nós estamos nessa moda do Insta, de você ver tudo, você sabe da vida de todo mundo, de você ver realmente que o menino assim, buscou, conquistou, e você manda uma mensagem, só assim, ó, poxa, parabéns. Muitas vezes os meninos mandam e colocam, porque é a foto tradicional, quando passa na OAB, tá lá a galera na frente da OAB com a carteira, você manda assim, ó, parabéns, você conseguiu alcançar. Nossa, aí vem um texto enorme. Obrigado. Nossa, isso para o professor é extremamente gratificante. Muito legal. Esse retorno, ele é praticamente assim, já começa no pós-aprovação, né? Sim. Então, o menino foi aprovado, é isso que o César falou. Ele já te manda mensagem, te agradecendo. Então, a gente vai se fortalecendo e vai vendo que é esse o caminho. A gente se realiza com a realização deles. Com certeza. Né? Isso é um dos primeiros pontos. Então, isso é fundamental. Agora, uma outra coisa que eu queria falar também é essa questão de futuro. O que eu vejo muito a gente não pode esquecer que um bom profissional hoje, a gente que está no mercado de trabalho, a gente sabe,
Hoje, as relações interpessoais, como ele se relaciona, é muito mais importante do que onde ele estudou, como ele estudou. Perfeito. Isso é fantástico. Tanto vou usar como referência aqui, hoje uma das faculdades, por exemplo, de medicina mais importantes que a gente tem no país, super concorrida, é a Albert Einstein. Uma faculdade privada, cara, certo? Mas que todo mundo sabe da qualidade. Todo mundo sabe da qualidade do hospital. Eles têm um curso tem vários cursos, né, de saúde lá dentro, mas em específico o curso de medicina, hoje você faz o vestibular, classificam, sei lá, os 200 primeiros, depois a entrevista. Ele não quer mais, não é só a prova. Ele não quer aquele menino que seja só muito bom de conteúdo. É a chamada hard skill, que são os 200 que passaram, e as soft skills. Agora, qual é o tipo de médico que eu quero realmente? Exato. Aí ela filtra Cada empresa vai ter aquilo ali, na soft skills. Né? Eles filtram o médico que é empático, que sabe dialogar, que sabe ouvir, que seja dinâmico, que seja humano. Então, na escola, não só buscar a habilidade acadêmica, mas buscar outras habilidades. Então, aproveite sua escola, né? Faça projetos, certo? Faça um intercâmbio se você tiver oportunidade. Você entendeu? Viva, faça esporte, faça trabalhar amigos, em grupo. Saiba trabalhar em grupo. Porque depois a gente trabalha em grupo todo dia. E são as habilidades socioemocionais que você não pode ignorar. Eu tenho uma amiga que ela foi participar de uma entrevista de emprego e ela falou assim pra mim, Jamara, eu cheguei lá com o meu currículo. E aí eu acredito que a pessoa lá nem tem o meu currículo, porque eu sentei e ela perguntou quais foram os 3 últimos livros que você leu. E aí ela ficou assim, não, mas a gente não vai falar ali, né, dos cursos que eu fiz. Porque aí a pessoa, não, eu quero saber como é que é a sua vida, o que você faz no seu dia a dia. E aí depois a gente vai para outra parte, mas eu quero conhecer você, eu quero saber quem você é. Porque aqui eu valorizo pessoas. E aí ela ficou assim... Porque todo mundo que ela vai entrevistar tem esse... É isso, gente. Agora, o que eu quero para minha empresa? O que eu quero para minha empresa. O trabalho hoje, né? Que a gente pensa nisso do menino entrar no mercado, o projeto de vida dele, para quê? Pra quê, Para ele gente? entrar no mercado de trabalho. Então, se é. ele não souber lidar com as pessoas, lidar com as relações... De nada adiantou tudo aqui. De nada adiantou. Ele entrar no mercado de trabalho para ele ter uma qualidade de vida. Sim. Né? Para ele ser realizado na vida dele. E aí, muitas vezes, fazer, porque eu preciso dar esse orgulho para minha família, né? Tem essa coisa. E às vezes, depois que eu der, aí eu faço o que eu quiser. Sim. E a questão do autoconhecimento também, situação, né? A pessoa, eu tenho que passar em direito porque a minha família quer. E depois eu vejo o que eu faço. E aí é nessa hora que a família ajuda bastante. Essa parte das soft skills dela é entender realmente para onde ela vai, para que não caia naquilo que você colocou. Vou fazer por fazer, e teoricamente eu vou perder de 4 a 5 anos fazendo aquilo, de repente eu largo tudo, porque eu não vou ser um bom profissional, não vou ter um emprego legal, não vou fazer aquilo que eu gosto, para começar do zero. Sim. E aí começar do zero já é muito difícil. Então, desde porque a vida tem uma guinada, tem uma e virada. aí agora? Então, desde muito pequenininhos, a gente tem essa missão de ajudar já as crianças a se conhecerem. Sim. Essa questão do autoconhecimento, essa questão das relações, de buscar fazer as coisas. Eu falo muito para os meus alunos, olha, quando eu saio de casa, eu saio para dar o meu melhor. Eu não vou sair de casa para perder tempo. Então, eu não vou fazer qualquer trabalho, eu não vou ser qualquer professora. Então, quando você sai de casa, mesmo muito pequenininho, você precisa entender. Eu estou indo para a escola, eu estou indo estudar, eu estou indo conviver, eu estou indo cuidar do outro, eu estou indo estabelecer conexões e relações com o outro. E dentro de tudo isso, a gente ainda precisa viver essa questão do eu me conheço. Eu sei quem eu sou com 9 anos de idade, eu sei quem eu sou com 10 anos, eu sei quem eu sou com 14 anos, porque no final das contas, se você não sabe, qualquer lugar, é aquela história, né? Pra quem tá perdido, qualquer lugar serve. Sim. Aí você vai viver, você vai passar uma vida, qual é o propósito que você tem nisso? Qual é o seu propósito de vida? Qualquer lugar serve? E o que você coloca é muito importante, por quê? Porque quando ele, desde o pequenininho lá, ele começa a se entender como, lógico que dentro daquilo que ele está vivenciando ali, claro. Certo? Mas é um degrauzinho de cada vez. Isso. Quando ele chega lá em cima no ensino médio,
fica muito mais fácil pra gente, porque ele já sabe. É diferente de eu pegar agora um menino de terceira série, como eu falei anteriormente, e agora ele quer estudar 6 horas porque ele quer medicina e ele teve notas no PAS que não vai entrar. Não vai dar, querido. Entendeu? Que a gente e fala... tá tudo bem, e tá tudo tem bem, que vamos aprender procurar a lidar outra com coisa. isso. Por vezes, assim, aí a gente vai ter que fazer o quê? Retomar aquilo que era para ser feito lá atrás. Isso. Até ele entender isso. E por vezes a família está com uma cobrança muito grande nele, e aí é onde entra. Nossa, eu não vou conseguir fazer aquilo que meus pais querem, eu não presto, eu não faço nada, nada dá certo. Mas é por quê? Porque pulou algumas etapas lá atrás. Então, a partir do momento que ele começa a entender, desde lá, que o professor vai e faz realmente o trabalho, eu falo muito com os meninos, eu falo assim, gente, vai dormir na sala, você já acordou, você já está aqui, meu amigo, vambora, faz o seu melhor, É. porque depende mais de você do que da gente. Isso. E eu vou te dar todas as ferramentas. Agora eu vou te ensinar a fazer, mas quem vai fazer é você. Dá teus pulos. Exatamente. Não é isso, gente. pulo é importante. Dá teus pulos, faz seus corre, né? Como diz meu marido, faz seus corre, né, minha gente? Mas eu não conhecia muito, né, assim, profundamente, não conhecia nada profundamente o trabalho de vocês, né? A gente tem uma noção, né, Carol? E quando tem filhos ali na adolescência e vivendo esse processo... A gente tem conversado muito sobre isso. E você como mãe, Carol, como é que você vê o trabalho aí dos meninos hoje? Então, é fundamental, né, gente? A gente precisa. Precisa muito, né? A gente como família, a orientação, e falar sobre isso. O ensino médio, você falou, é mais já o estudante com o professor. Sim. A família não se envolve tanto ali dentro da escola, mas vocês fazem essa conversa com eles para que eles busquem, né, a família, né, porque tem que ter esse tripé, né, a família, o estudante, a escola ali alinhado, né, e a gente teve uma experiência esse ano, né, da minha filha querer viver um intercâmbio dentro do ensino médio para viver um intercâmbio, e a gente teve que repensar várias coisas. Será que isso vai atrapalhar? Né? Ela perdeu pais, mãe? Não, né? Não, ela não perdeu pais. O intercâmbio dela foi de um semestre sem perder o pais. Então, o que é acontece? Importante, eu acho. O pais, assim, só um comentário. Muitas vezes, mas o pais, e se ela não quiser o UNB? Não é para isso. Eu acho o pais importante porque você responsabiliza o aluno. Sim. Ele não vai ter responsabilidade de fazer uma prova só no fim da terceira série. Ele tem, né, que era na nossa época o vestibular. Eu tive a oportunidade de fazer o pais, mas... Quem não teve, era só vestibular. Então você via 3 anos. Agora não. Tem que ter uma responsabilidade. Ele assume esse compromisso. Se ele não quer lá no final do terceiro ano, tá tudo bem. Sim. Mas olha como foi interessante, né? O que a gente pensou. No primeiro ano, ela estava no primeiro ano e veio com essa ideia de um desejo muito grande de fazer um intercâmbio. Não foi da família, foi dela. E aí a gente foi estudar se isso era viável ou não. E aí a gente foi até a escola para perguntar o que a escola achava qual o melhor momento, qual a forma que ela poderia fazer para retomar depois quando ela voltasse. Então a gente já pensou sobre isso. Se ela quer fazer o PAS, né, então ela teria que ir no início do segundo ano, porque ainda tem tempo para ela voltar no segundo semestre, segundo ano, para resgatar isso, para fazer o PAS novamente no final do segundo ano, né? E aí não ser no terceiro, porque o terceiro ano também já é mais focado nisso, tem um peso maior, né? Exato. Então tudo isso a gente pensou, né, para poder realizar esse projeto de vida dela, porque isso fez com que ela ganhasse muitas habilidades, né? Que como falando das soft skills, dela ter um processo de autonomia que ela teve lá, que é incrível, né, a experiência que ela teve em relação a isso, de viver um outro país, viver com pessoas totalmente diferentes, cultura diferente, e além de que uma nova língua, gente. Hoje ela está fluente em inglês, né? Então ela ter essa nova língua, isso vai abrir possibilidades enormes para ela, né, profissionais e de vida, né? Então a gente ficou muito satisfeito. Só que agora ela vai precisar fazer o PAS, né? E aí tem que voltar para todo o esquema. Um planejamento ainda maior, né? Que é um planejamento para acompanhar o que está vendo agora e para resgatar isso. o que ela não lá estava. era totalmente diferente. Uma coisa que é muito importante
que a gente entendeu nesse processo que ela viveu é que essa expectativa de fazer um curso superior é muito forte aqui no Brasil. Lá, ela foi para o Canadá. E lá no Canadá, eles não têm essa expectativa no ensino médio. Não são todos os estudantes que vão fazer um curso superior, porque lá a qualidade de vida das pessoas não depende de ela ter uma graduação. Ele pode ser empreendedor, pode fazer várias outras atuações profissionais. Toda a parte técnica. Sim, Parte técnica, que ele vai Sim. ser valorizado, que ele vai ter uma boa condição financeira de viver e que não precisa fazer um curso superior. Então, o ensino médio lá, o high school, né, ele não é voltado para provas de vestibular, de faculdades. E aí o que acontece? Eles lá têm várias disciplinas para poder contribuir com essas habilidades. Então, ela fez costura, olha isso. Só que é costura mesmo. Ela aprendeu a mexer em máquina de costura e fazer roupas, modelagem. Já faz uma barrinha, já foi uma economia. Você eu já vou entregar minhas para calças pra ela. Faz roupa inteira. Ela massa. saiu, chegou aqui com roupas feitas, Agora, modelagem. Para você ver como é que a cultura é diferente. Agora, coloca uma máquina de costurar dentro de uma sala de aula aqui, nossa, qualquer escola. Meu Deus. Aí a família vai dizer, o que eles estão perdendo tempo? Isso, o tamanho da briga que a gente não vai arrumar. Não, um dia desses eu fui... Minha filha, tem uma filha de 10 anos. Eu falei, minha filha, o papai tinha soltado o botão. Eu falei, não, vou botar o botão rapidinho aqui na camisa. Ela, papai, você sabe costurar? Eu falei, minha filha, o papai morou sozinho. Eu não fiz o intercâmbio, mas meu intercâmbio foi sair de casa com 16 anos. Meu amor. Foi a vida. Gente, Hoje, que bom que tem oportunidade, porque senão como que ela ia viver isso? Sim. então, aí eu estava aqui pensando, vocês falando, e eu pensando que a realidade que a gente está colocando aqui hoje é uma realidade um pouco restrita, porque é de uma realidade de escolas particulares. Né? Sim. E a gente tem ali também um número enorme no Brasil de estudantes no ensino médio de escolas públicas, né, que tem uma outra realidade, uma outra visão aí desse futuro. Aí dava um outro podcast, né, gente? Dá um outro podcast Pra gente também conversar sobre isso. Mas é interessante saber que o assunto não se esgota aqui, é muita coisa realmente. Sim. Né? E as realidades são muito diferentes e a gente está falando de uma realidade específica, né? E no caso que eu estava para completar da minha filha, eu vejo que ela teve essa oportunidade, né? Que não é uma oportunidade assim muito pequena para poucas pessoas, né? Restrita ali para poucas pessoas no nosso país, e a gente conseguiu enxergar além da nossa cultura e ver que isso é muito importante para cá. E aí foi uma questão que a gente conversou com ela. Você gostaria, então, de continuar nesse percurso internacional ou você quer continuar aqui no Brasil para viver o seu futuro, né, profissional aqui no Brasil? E aí ela falou, não, eu quero ficar aqui no Brasil. Mesmo vendo que lá tem outra realidade que é muito interessante, mas ela... No coração dela, ela não quer morar fora, ela quer ficar aqui. Foi uma experiência para a vida dela, mas ela quer ficar aqui. Assim, então, você vai ter que vai ter que entrar no esquema daqui. E o importante é ela ter uma escola como essa para poder voltar e ser apoiada. Né? Então ela fez tudo isso e hoje ela pode voltar e ter apoio de professores como vocês. Eu acredito que as escolas que se abrem para isso, elas estão muito na frente, assim, né? Porque elas estão pensando realmente em habilidades socioemocionais, não além do conteúdo, além mesmo daquele ensino tradicional. Então, quando as escolas se abrem para isso, eu acredito que é um ganho muito grande. E importante, importante enfatizar que uma coisa não exclui a outra. Elas são complementares. Então, quanto mais completo for o estudante, ele sai lá na frente. Mais integral ali. Né? Justo. Pode não ser agora. Ele olhar e falar, nossa, mas isso não vai... Mas lá na frente, isso vai fazer uma diferença. Então, eu acredito que esse seja o trabalho de vocês, né, também. Esse olhar lá para frente. Para a educação integral. Isso. Né? Para essa formação. Essa visão global ali, né? Uma coisa interessante dessa visão global foi o que você colocou aí principalmente nessa fala final, envolvendo as possibilidades que sua filha teve nesse intercâmbio e falando aqui do nosso ensino público, né, também e privado. O Brasil tentou porque eu acho assim que
não foi o jeito que queria. Tentou fazer um novo ensino médio. Sim. Então, nessa tentativa do novo ensino médio, vieram esses componentes. Essas matérias estão empreendedorismo. Então, isso, o próprio projeto de vida. A gente usa esse nome hoje muito em detrimento do que veio no novo ensino médio. Foi uma coisa que pegou. Então, eu imagino o seguinte, se o governo não tivesse dado essa chacoalhada de novo ensino médio, talvez não tivesse surgido isso para todo mundo. Hoje a escola pública, por atuar lá, eu sei, por mais que não tenha tudo que outras escolas privadas oferecem, já tem um projeto de vida. Já tem, então, hoje uma certa orientação. Provavelmente isso estaria acontecendo na privada, mas a pública não teria. Então, foi bom esse start, porque mexeu. Hoje, o menino fez aula de empreendedorismo, tem menino que faz projeto de culinária na escola dele, tem projeto de tudo quanto é forma nas escolas. Então, assim, o importante desse papo é, o ensino médio vem mudando. Sim. E se ele vem mudando, essa mudança é importante que a família entenda que não só o conteúdo, mas também outras habilidades o filho dela tem que alcançar. Exatamente. Muito legal. Ai, gente, olha, dá muito. Acho que a gente vai gravar de novo aqui. Vamos parar e vamos começar de novo. Vamos começar o segundo tema, Vamos começar o né? segundo. É muito porque legal. É muita coisa que mexe assim com estruturas da educação como um todo, né? Mas a gente vai ter que finalizar. Sim. Né? Poxa! Já, pessoal de casa. Sim, Já. gente. Rápido, Agradecendo né? a presença de vocês e assim, o trabalho que vocês fazem hoje, né, da maneira como a gente vive, a maneira como as coisas estão seguindo, é um trabalho incrível que vocês fazem, assim. Então, acho que tem que ser extremamente valorizado, né? A escola que se abre para isso e os profissionais que vocês são também, porque faz toda a diferença na vida dos jovens, né? Assim, eles saber que um aluno ele vai conquistar algo porque ele passou pelo professor também e receber esse retorno, eu acredito que seja bonito, né? O trabalho que vocês fazem e urgente também, transformador. E se não né? for para transformar, para que ser professor, de nada né? serve. E Justo. se não for para formar, ajudar na formação Isso. de pessoas que vão transformar o mundo, de nada serve. Também, De nada né? serve. Gente, que lindo. Obrigada. A gente agradece. Muitíssimo obrigado. Obrigada a E participação é de isso, vocês. precisando, estamos aqui, né? Para qualquer hora. Sim, a gente vai fazer outro, tá, gente? Você. É isso, um abraço. Muito Obrigado. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigadão. Muito Tchau, obrigada. tchau, gente. Assistam Até. o episódio, né? Sigam aí os Comentem, professores. que às vezes pode dar continuidade nos comentários. Isso. Verdade, também. boa. A gente Se fala vocês sobre quiserem esses dois novamente aqui, é só falar que a gente faz outro. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada.